Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sob proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, dando início ao expediente da sessão ordinária dia 8 de setembro de 2014. Senhor secretário, para a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 1 de setembro de 2014. Ata. Alô? Alô? Ata da sessão ordinária realizada no dia 1º de setembro de 2014, do primeiro mês de setembro do ano de 2014, na Sala Augusto Daré da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na Rua Mato Grosso 330, Jardim Panorama. Estiveram presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Carlos Augusto Maganha Vani, Jorgivaldo Teles de Santana, José Antônio Tavano, Júlio César Sais, Marcos Rogério Soares de Góes, Norberto José Gabani, Ricardo Genovez, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes, Silvia Cristina Ferreira Pedroso e Wilson Barbirato. Havendo número legal em horário regimental, o senhor presidente deu por aberta a sessão, a qual foi presidida pelo vereador Júlio César Sais e secretariada pelos vereadores Ricardo Genovez e Norberto José Gabani. Inicialmente, o senhor secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária, realizada no dia 25 de agosto, que é discutida e submetida à votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, foi aprovada por unanimidade de votos. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, o senhor presidente deu entrada na sessão nas seguintes proposituras: moção reivindicatória do vereador Marcos Rogério Soares de Góes ao prefeito de Macatuba solicitando a introdução de educação para o trânsito nas escolas da rede municipal. Moção reivindicatória do vereador Ricardo Genovez ao prefeito de Macatuba, solicitando a mobilização dos prefeitos da região no sentido de reivindicar do governo do estado a pavimentação do trecho da rodovia Osni Mateus, localizado entre os municípios de Lençóis Paulista e Águas de Santa Bárbara. Acatando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 25 do Executivo, criando uma carga de pintor no quadro permanente de servidores públicos, as comissões competentes. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário efetuou a leitura da indicação número 55 do vereador José Antônio Tavando, solicitando disponibilizar os cuidados necessários às mudas de árvores introduzidas na área verde localizada no bairro Vale Verde. Amparado no disposto do parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, o senhor presidente chamou os vereadores Norberto José Gabani e Marcos Rogério Soares de Góes para ocupar a tribuna e versar sobre assunto de livre escolha. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme assinado pelos vereadores presentes. Acatando o disposto no artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário fala a leitura das indicações número 56, 57 e 58. Indicação número 56, 2014. Indico ao chefe do Poder Executivo erradicar problemas de empoçamento de água e acúmulo de resíduos sólidos existentes no trecho da rua Fortunato Ravanelli, localizado entre as ruas José Cruzerá e Boaventura de Azevedo. Indico ainda que o responsável pelo projeto Lixo Rico observe as medidas necessárias para evitar que o material reciclável seja espalhado pelas vias públicas adjacentes ao prédio. Macatuba, 5 de setembro de 2014, vereador Sebastião Cândido de Moraes. Justificativa.
Há tempos que os moradores da rua Fortunato Ravanelli reivindicam a resolução do problema de empoçamento de água e acúmulos de resíduos no trecho daquela via pública localizado entre as ruas José Cruzerá e Boaventura Azevedo. Segundo elas, o problema maior diz respeito aos resíduos sólidos, em sua maioria proveniente do projeto Lixo Rico, que se acumula em toda a extensão da via pública, apresentado na sessão ordinária realizada no dia 8 de setembro de 2014. Indicação 57 de 2014, reitero ao chefe do Poder Executivo a solicitação da indicação número 51 de 2013, relativa à construção da ciclovia na Rua Espanha, que tem início no Jardim Bela Vista e o seu término no Jardim Europa. Cópia anexa. Macatuba, 5 de setembro de 2014, vereador Ricardo de Souza Genovez. Justificativa. Na sessão ordinária realizada no dia 15 de abril de 2013, apresentei a indicação número 51, relativa à construção da ciclovia na Rua Espanha, que tem início no Jardim Bela Vista e o seu término no Jardim Europa. À época, enfatizei a necessidade dessa implantação pelo fato da bicicleta ser o meio de locomoção de uma parcela considerável da população, que a utiliza para trabalhar, estudar, fazer compras e realizar inúmeras outras atividades diárias. Apresentado na sessão ordinária, realizada no dia 8 de setembro de 2014. Indicação 58 de 2014, indico ao chefe do Poder Executivo solicitar à Companhia Paulista de Força e Luz que implante iluminação pública no trecho restante da Rua Francisco Fantini. Macatuba, 5 de agosto de 2014, vereador Carlos Augusto Maganho Vani. Justificativa. Na sessão ordinária realizada no dia 3 de junho de 2013, o requerimento número 60, de minha autoria, solicitei ao chefe do Executivo contratar a Companhia Paulista de Força e Luz para implantar iluminação pública no trecho restante da Rua Francisco Fantini. Foi aprovado por unanimidade de votos. Passado 15 meses do requerido, os moradores daquela via e das vias públicas adjacentes ainda aguardam a conclusão da implantação da iluminação pública por elas reivindicada, apresentado na sessão ordinária realizada no dia 8 de setembro de 2014. Acatando o disposto no parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, procederei a chamada dos vereadores inscritos para versar sobre assunto de livre escolha. Silvia Pedroso. E som, tá baixinho. Ainda não. Os técnicos. Se ele não conseguir. E demais vereadores presentes nesta noite aqui conosco, eu quero compartilhar com vocês, tá ruim isso, o motivo do requerimento número 19, tá? Que o secretário vai ler em seguida. Tá ruim o som, né, gente? Tá falhando. Só segurar, tá bom? O que me fez fazer esse requerimento é o seguinte: eu fui procurada por alguns pais da rede municipal de ensino devido à mudança que houve neste mês de setembro no cardápio da merenda escolar das escolas da rede municipal. Todo mês, eu acredito que vocês já sabem, todos os meses tem um cardápio, né? O qual o cardápio do nosso município sempre foi de primeira qualidade. E neste mês houve uma alteração que causou aí uma polêmica.
determinado dia do mês é servido, da semana, quer dizer, é servido lanche, uma vez por semana. Então, esse lanchinho é um pão com carne, suco, na outra semana, cachorro-quente, suco, né? E aí houve uma mudança para pão com margarina. E aí esses pais vieram me procurar, fizeram a seguinte pergunta, porque a pessoa não sabia como funcionava aqui a nossa Casa de Lei. Falou, Silvia, como funciona lá na Câmara? Todas essas decisões são passadas por vocês, vereadores? E eu respondi que não, tá? Em nome de todos vocês. De repente, alguém já tenha falado sobre esse assunto que por várias vezes me pararam. Talvez por eu ser educadora. Então, eu sendo educadora e hoje estou sendo vereadora, eu tenho que fazer o meu papel, né? E aí eu expliquei que não. Tem o órgão competente, que é o Conselho da Alimentação, e acima disso tem o Executivo, né? Porque não sei se é do conhecimento de vocês, mas vem uma verba destinada, do governo, destinada para alimentação. Mas não é suficiente. E aí, com recursos próprios, o Executivo complementa e, com certeza, a maior parte da alimentação do município. E aí, por que o pão com margarina, né? O pão com margarina já é servido no café da manhã. As crianças que não têm em casa o café, é servido o pão com margarina, o leite, ou quando não é leite, é um chá. E aí, o que vai acontecer? Determinado dia da semana, ela novamente, na hora do seu recreio, vai comer pão com margarina. E talvez as pessoas nem acreditem, mas Macatuba, o que tem um dia só comer pão com margarina? Gente, só quem vive no ambiente escolar conhece a história de muitas crianças. Para vocês terem uma noção, há crianças que a melhor refeição que ela toma no dia é na escola. Tá? Então, na nossa casa, graças a Deus, é uma fartura, uma abundância. Mas não é assim para todos os lares da nossa cidade. Tá? Então, uma criança bem alimentada, ela vai ter um bom desenvolvimento escolar. Tá? Por quê? Pessoal da educação infantil, as crianças ficam ali por 4 horas. Aquela que não quer o pão com margarina, ela vai ficar sem comer. O pessoal do ensino fundamental fica na escola por 5 horas. Então, o rendimento não vai ser o mesmo. Então, eu fiz esse requerimento para que o prefeito, né, o executivo, dê um olhar especial para as nossas crianças. Porque, para mim, gente, eu sou defensora mesmo das crianças. Eu amo ser professora. E graças a Deus pela minha profissão. E criança é prioridade. Ela tem que ser prioridade no nosso município. Tá? Não pode haver essas mudanças, espero que seja só no mês de setembro, que quando a gente tiver em mãos novamente o cardápio do mês de outubro, volte para o que era antes. Porque vai fazer falta para muitas crianças, e estas crianças são cidadãos do futuro. Certo? Muito obrigada. Amparado no artigo 61 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação a seguinte propositura. Nos termos do parágrafo único do artigo 96 do Regimento Interno, moção do vereador Marcos Rogério Soares Iguais, reivindica do senhor Tarcísio Mateus Abel, excelentíssimo prefeito de Macatuba, introduzir educação para o trânsito nas escolas da rede municipal. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Moção do vereador Ricardo Genovez. Reivindica do senhor Tarcísio Mateus Abel, excelentíssimo prefeito de Macatuba, que mobilize os prefeitos da região no sentido de reivindicar do governo do estado a pavimentação do trecho da rodovia Usni Mateus, localizado entre os municípios de Lençóis Paulista e Águas de Santa Bárbara. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Nos termos do inciso 1 do artigo 92 e do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno, requerimento número 19, da vereadora Silvia Cristina Ferreira Pedroso, solicita dos bons préstimos do prefeito rever a decisão e modificar o cardápio oferecido aos alunos da rede de ensino municipal. Requerimento número 19 de 2014. Senhor prefeito, pais de crianças vinculadas
Requerimento número 19/2014. Senhor Prefeito, pais de crianças matriculadas na rede de ensino municipal repudiaram a decisão do prefeito em substituir o lanche e o suco servidos aos alunos por pão com margarina e bebida láctea. Segundo eles, como a maioria desses alunos participam de atividades extracurriculares ou frequentaram aulas de reforço no período inverso, a mudança do cardápio poderá afetar o seu aproveitamento escolar. Sendo assim, solicito do bons préstimos de Vossa Excelência rever a decisão em modificar o cardápio oferecido aos alunos da rede de ensino municipal. Termos em que requer e aguarda deferimento. Macatuba, 5 de setembro de 2014, vereadora Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em única votação. Nos termos do inciso 2 do artigo 92 e do artigo 125 do Regimento Interno, projeto de lei número 25 do Executivo cria uma vaga de pintor no quadro permanente de servidores públicos. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em primeira votação. Nada mais havendo ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.